É uma alegria estarmos na casa do Senhor, né, nesta quarta-feira, à tarde, onde nós chamamos de tarde da bênção. Momento em que colocamos as nossas vidas diante do altar do Senhor, oramos a Deus, né, pelos pedidos que são feitos, que são colocados na salva de oração, pelos pedidos que chegam através aí de grupos de WhatsApp, sabendo que essa é a nossa responsabilidade, estarmos intercedendo pelas nossas vidas e pela vida de todos os nossos irmãos e também daqueles que procuram a igreja no momento de luta, no momento de dificuldade, de adversidade, sabendo que a igreja está sempre pronta a estar orando a Deus pela vida de cada um. Então, nós saudamos aos irmãos com a paz do Senhor, os que estão aqui, aos que estão nas suas casas, nos acompanhando nesse instante. E possamos estarmos compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando de todos os nossos trabalhos, né, através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, né, que as pessoas possam conhecer nosso Deus, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, tem feito na igreja e tem feito na vida de todas as pessoas que chegam a Ele com fé, sabendo que Deus não desampara. Deus sempre está pronto a ouvir a oração que é feita nesse lugar. Para a nossa meditação, apenas um versículo da palavra de Deus, que se encontra lá no Salmo 29, no verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Mais uma vez, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Senhor, nós louvamos o teu nome, que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nesta tarde, Pai. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos, ao ler a tua palavra, Senhor, extrair dela, Senhor, o alimento para as nossas vidas e o direcionamento, Senhor. Fala aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra que mais nós temos ouvido nessas últimas semanas, né, e principalmente já no início dessa semana, é guerra. Guerra. Todos os noticiários da televisão têm falado sobre esse tema, sobre guerra. Estamos vendo uma movimentação de exércitos, tropas, né, que foram vistas pela última vez na Segunda Guerra Mundial. Tá? É o número de tropas que se movimentam ali na Europa. Estão causando preocupação no mundo todo esse momento que nós estamos vivendo. Um avanço dentro do continente europeu, mas por outro lado também a China se movimenta, fazendo de tudo para estar, né, invadindo a ilha de Taiwan, bem na mesma linha. Então essas duas grandes potências aí do mundo se movimentam, principalmente a Federação Russa, né, em retomar aqueles países que faziam parte da antiga União Soviética. Então há um avanço muito grande dessas duas grandes potências do mundo. Então o mundo vive esses rumores de guerra. E nós gostaríamos de falar nessa tarde sobre uma outra guerra que nós travamos quase que diariamente, que é aquilo que nós chamamos de guerra interior. É uma guerra que travamos no nosso íntimo. Quando a gente fala de guerra, a gente somente que sabe que nós só vamos encontrar a paz verdadeira quando nós vencermos as guerras. Para que tenhamos paz, a necessidade de vencermos as guerras. Sejam elas guerras externas, travamos também no nosso dia a dia, ou guerras internas, dentro do nosso interior. As guerras, elas são adversidades e lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. As piores guerras que nós enfrentamos são aquelas que são travadas dentro de nós, no nosso interior. Porque essas guerras, muitas vezes, elas são guerras persistentes e intermináveis. Elas persistem nas nossas vidas, elas nos acompanham todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. E muitas vezes elas são dolorosas, elas são traumáticas,
causa muita dor no nosso íntimo, dentro do nosso coração. E nós somos desafiados a vencer as guerras de pensamentos, de medo, que insistem em nos fazer acreditar que tudo está perdido nas nossas vidas. Pensamentos de sofrimento antecipatório, sofremos, por antecipação, por aquilo que nem aconteceu, a gente já está sofrendo muitas vezes, que nos levam a nos entregarmos como prisioneiros de guerra, mesmo antes de lutarmos. E nós temos aí alguns exemplos bíblicos, pelo menos 2 exemplos bíblicos aí. O primeiro exemplo foram os guerreiros de Saul, que foram vencidos por Golias, sem ao menos enfrentarem a batalha. Baixaram as suas armas e desistiram da batalha. Essa desistência ocorreu não no campo de batalha, mas ocorreu dentro de cada um, no interior de cada um. Eles desistiram de lutar. Eles não quiseram enfrentar o Golias, o filisteu Golias. Então foi na mente. Cada soldado Saul acabaram não lutando ali com Golias no grande campo de batalha. Outro exemplo é dos 10 espias que foram enviados para espiar a terra prometida e que foram vencidos não pelos gigantes que ali se encontravam, mas pelos pensamentos também de medo, e não por aqueles habitantes ali. Quando eles trouxeram os relatos, disseram: olha, aquela terra é impossível conquistar. Os homens são gigantes, a terra é boa, os seus frutos são maravilhosos, mas não tem como conquistar aquela terra. Não tem como lutar, não temos como lutar com aqueles gigantes. O livro de Eclesiastes, ele diz assim: tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Então nós enfrentamos diariamente, muitas vezes isso nas nossas vidas, essa batalha, guerra interior, de sofrimento interior. A guerra, ela precede a paz. Portanto, nós não podemos nos deixar vencer e nunca parar de lutar, pois a recompensa para os que lutam é a paz. Enfrentarmos as nossas lutas, aquilo que tem causado guerras dentro do nosso íntimo, lutando, persistindo cada vez mais, chegaremos ao momento aonde vamos alcançar a paz. Por isso nós nunca podemos deixar de lutar. Sempre temos que estar persistindo ali na nossa luta. Sabemos também, como o livro de Eclesiastes nos diz, que há tempo de semear e tempo de colher. E muita coisa ela acontece entre a semeadura e a colheita. Muitas coisas acontecem. Muitas coisas que nos tiram a paz. Muitas coisas que nos causam sofrimentos. Muitas coisas que nos causam amarguras, ressentimentos, baixa autoestima e tantas outras coisas, que essas lutas, essas batalhas que nós travamos no nosso dia a dia. Existe aí a necessidade de estarmos sempre lutando, sempre buscando essa paz interior. Sejam nos intervalos de dias, de horas, meses, de anos, sempre haverá sempre haverá um momento das nossas vidas onde nós seremos atacados pelo estresse, pelo cansaço, pela adversidade, pelas lutas, pelas angústias, pelos medos, pelos desapontamentos, pelos ressentimentos e pelas decepções. Sempre isso acontece com cada um de nós, muitos momentos da nossa vida. Precisamos viver e vencer e lutar todas as nossas batalhas. Precisamos vencer cada etapa, tudo no seu tempo determinado.
Mas as lutas fazem parte do nosso dia a dia, as lutas fazem parte do nosso crescimento, as guerras, elas produzem em nós crescimento, um amadurecimento, porque nós aprendemos a conviver e a crescer e a vencer a cada adversidade que é colocado diante de nós. Precisamos entender que nada que acontece conosco dura para sempre. Nada é para sempre. A dor não é para sempre. O sofrimento não é para sempre. As decepções não são para sempre. Tudo um dia vai cessar. Tudo tem o seu fim. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Que a vida, ela é formada de ciclos. Inicia-se um ciclo, depois ele se encerra. Aí inicia-se um novo ciclo. E em todos os ciclos da nossa vida, os chamados ciclos da vida, nós vamos ter momentos de guerras e momentos de batalhas. Isso acontece lá desde a infância, né? Passando pela adolescência, pela juventude, pela idade adulta, pela terceira idade. Todas as áreas, em todos os momentos, em todos os ciclos da nossa vida, nós vamos encontrar as nossas guerras, vamos travar as nossas batalhas. Somente travando essas batalhas e persistindo, teremos a vitória. Amém? Amém, né? Porque Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos num processo constante de crescimento. E as guerras fazem parte disso. Elas têm uma função didática nas nossas vidas. A ensinar quem é o nosso Deus e como Ele atua nas nossas vidas e como Ele traz libertação para as nossas vidas. Onde está o segredo da vitória? Poderíamos dizer que o segredo da vitória, primeiro, está em permanecer. Nada pode nos abalar. Salmo 46 fala disso. Permanecermos sempre, né? Ainda que as águas rugem, tantos problemas surgem nas nossas vidas, nós precisamos permanecer. Precisamos também confiar em Deus. Jamais perdermos a nossa confiança em Deus. Jamais recuarmos diante de uma investida, diante de uma batalha. Esperar em Deus e não desistir. Somente vencendo as nossas guerras interiores poderemos encontrar a verdadeira paz. Eu gostaria que nessa tarde de apresentar pelo menos 3 estratégias para a gente estar vencendo essas guerras que muitas vezes se apresentam nas nossas vidas. A primeira estratégia, quando essas batalhas, esses pensamentos, esses momentos de angústia, tristeza, de abandono, esses sentimentos que a gente sente muitas vezes, dói dentro da alma, que nos corrói, quando isso se apresentar nas nossas vidas, quando nós não conseguimos mais tirar a atenção dessas coisas, não conseguimos focar em nada mais a não ser nessas dores e nessas angústias, né? A primeira estratégia que a gente tem que usar, primeiro, é identificar e modificar a interpretação que você dá, que eu dou aos fatos que nos tiram. Porque, na verdade, nós temos uma visão daquilo que está acontecendo conosco. E muitas vezes essa visão não é a visão verdadeira. É a nossa visão. Já está corrompida por aquele sentimento. Então a gente vê tudo como se fosse maior do que realmente ele é. Temos que todas as coisas, eles vêm para tirar a nossa paz. E todas as coisas que acontecem são contra nós. Porque aquilo que as pessoas falam é direcionado a nós. Às vezes temos esses sentimentos. E muitas vezes nós precisamos identificar isso. E modificar isso. Modificar a interpretação que a gente dá sobre isso. A gente precisa mudar o foco, né? O que são esses pensamentos? Por que desses pensamentos? Por que eu não consigo me desviar desses pensamentos? Por que tudo que eu vou fazer, né, eu falo, não, eu vou ler um livro, vou assistir uma televisão, mas daqui a pouco aquele pensamento volta tudo de novo. E a gente começa a sofrer por causa daquilo. Por quê? O que são esses pensamentos? O que eles representam verdadeiramente na minha vida? Como esses sentimentos têm me atingido? Tem mudado o meu humor? Tem me feito não produzir como eu deveria produzir? Tem me trazido tristeza? Tem me trazido angústia? Tem me trazido tantas coisas na minha vida. Então, a gente precisa identificar
E a gente precisa modificar esses pensamentos, substituir esses pensamentos por outros pensamentos. Pensamentos bons. Né? A gente só consegue mudar isso substituindo. Você está com um problema lá no seu carro, com uma peça do seu carro, não vai de jeito nenhum. Não adianta você mexer aqui, tentar dar um jeitinho, você tem que substituir aquela peça, senão ele não vai se desenvolver. E assim também é nas nossas vidas. Muitas vezes aqueles pensamentos que estão nos perseguindo, estão nos tirando a paz, eles precisam ser também substituídos por outros pensamentos. Nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que a gente crê, a maneira como a gente vive, eles determinam como vamos nos sentir diante desses momentos. Como nós vamos reagir diante desses momentos. Diante daquelas situações ou da situação que nós estamos vivendo, que nos roubam a nossa paz interior. Ao invés de ficarmos ali ruminando aqueles pensamentos, ruminando aqueles ressentimentos, ruminando aquelas decepções, ruminando aqueles eventos que aconteceram nas nossas vidas, que muitas vezes podem ser eventos traumáticos, que nos tiraram a paz, nós podemos substituí-los por novos pensamentos. Jesus disse três coisas aqui que Jesus disse sobre isso. Lá em Marcos 7,21 ele diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E lá em Mateus 9,4 ele diz assim: conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Por que você está pensando mal no seu coração? Por que esses pensamentos estão presentes no seu coração? Em Lucas 24:38 ele diz: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Por que você está perturbado? Por que esses pensamentos estão subindo no vosso coração? Por que esses pensamentos estão subindo? Provérbios 16:3 diz: confiam ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então nós precisamos substituir os maus pensamentos por bons pensamentos. Aqui Provérbios está dizendo, os seus pensamentos eles serão restabelecidos. Eles serão mudados, eles serão transformados. Então nós não precisamos ficar sempre com esses pensamentos. Então essa é a primeira estratégia. O que você está pensando? Aquilo que você dia e noite não consegue esquecer. Vira e mexe, aquilo te causa dor, te causa sofrimento, mas você continua pensando naquilo. Então você precisa identificar aquilo, ver como aquilo está te machucando interiormente e substituir por outros pensamentos. Pensamentos bons, os quais estão ali na palavra de Deus. Segunda estratégia: aceite. Coisas e acontecimentos muitas vezes estão fora do nosso controle. Quantas vezes nós queremos resolver todos os problemas? Os nossos problemas, os problemas dos outros. Mas tem problema que a gente não consegue resolver. Tem problema que fugiu do nosso controle. Não existe nada que nós possamos fazer que a gente vai conseguir solucionar. Aí fora eles dizem assim, se não tem solução, solucionado está. É isso que falam aí fora. E tem coisas que fugiram ao nosso controle, que a gente não consegue mudar. Mesmo que a gente coloque todo o nosso esforço, nós não vamos conseguir mudar. Primeiro, a gente não consegue mudar pessoas. Não adianta. Nós não temos, você pode falar o que você quiser. Se a pessoa não quiser mudar, esquece. Não adianta. Você pode falar, você pode repetir, você pode perder a sua voz de tanto falar, mas esquece. A vontade precisa partir da pessoa. Então a gente não tem o poder de mudar as pessoas. Imagine se a gente tivesse esse poder de mudar as pessoas. Como seria maravilhoso, Como seria maravilhoso. Mas a gente não tem esse poder. A gente não tem poder de mudar situações. Você recebe lá uma notícia triste, um falecimento, você pode mudar aquilo? Não. Nós não podemos mudar. Certas coisas que a gente não pode. Foge do nosso controle. Foge do âmbito do humano. Como homens, nós não podemos mudar situações. Tantas outras coisas, que a gente não consegue mudar, acontecimentos.
Os acontecimentos. Se a gente pudesse, a gente mudava, mas a gente não pode mudar. E a gente sofre porque a gente não consegue mudar pessoas, a gente sofre porque a gente não consegue mudar situações, a gente sofre porque a gente não consegue mudar comportamentos das pessoas. Isso tudo traz sofrimento para dentro dos nossos corações. Quando não temos nada a fazer, a única opção que temos é aceitar a nossa limitação. Aceitar que nós somos humanos. Ser humano. A gente não pode fazer muita coisa. A gente pode fazer aquilo que Deus determinou para a gente fazer. Fora disso, a gente não pode fazer. E tem muita gente que sofre, fica frustrado, porque não consegue mudar pessoas, porque não consegue mudar situações, não consegue mudar comportamentos, não consegue mudar eventos, acontecimentos, e por isso sofrem, por não conseguirem mudar. Então, a segunda estratégia para a gente deixar de ter essa guerra íntima, esse sofrimento, é aceitar. Tem coisas que a gente não pode mudar, que não estão ao nosso alcance. Então, quando não temos nada a fazer, a única opção é aceitar. É aceitar essa situação. Não trave uma batalha interior com coisas que você não pode mudar. Aí, texto bacana, né, citado aí por Viktor Frankl, que ele diz assim: quando a situação não pode ser mudada, temos que mudar a nós mesmos. Ele disse: quando as circunstâncias é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Coisas que fugiram do nosso controle. E a terceira, e talvez a mais importante estratégia, é a oração. Está passando por uma luta espiritual, por uma batalha espiritual, por uma batalha íntima que traz sofrimento, oração. Oração. E olha só o que a ciência diz. Isso aqui é um artigo da ciência. Está provado cientificamente que a oração atua numa região do cérebro, né, chamado sistema límbico, né, que libera substâncias muito importantes que nos trazem um senso de pertencimento. Você pertence a um Deus maravilhoso. E você sente na oração esse senso de que você pertence a algo superior. Segundo, quando você ora, você melhora a sua autoestima. E eles fizeram, como é que eles fizeram isso? Porque a ciência fez isso. Ela pegou pessoas que praticam oração. E eles viram essa diferença, né, no seu perfil psicológico dessas pessoas. E pessoas que praticavam oração tinham esse senso de pertencimento, algo maior, algo superior. E a autoestima deles era muito alta em relação àqueles que não praticavam oração. E faz com que sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Olha só, é simples a gente ver essa prova científica aqui deles, né? Vá num velório de um cristão e de um não cristão. Aí você vê a diferença ali. Como as pessoas se portam diante da morte. Uma causa desespero, mas aqueles que têm uma certeza, eles reagem psicologicamente de uma forma diferente. Tá claro que a dor, a sofrimento, tantas outras coisas, mas a reação é completamente diferente. Em termos de perdas e tantas outras coisas, né? Nós sabemos que muitas coisas mudam na vida das pessoas. Porque orar era abrir o nosso coração para Deus. Quando oramos, nós estamos abrindo o nosso coração para Deus. Nós contamos aquilo que nós estamos sentindo. Nossos medos, nossas fraquezas, nossas angústias, nossas dores, nossos sofrimentos, tudo que tira a nossa paz, nós colocamos diante de Deus. Nós derramamos diante do altar de Deus, em oração. Então não existe melhor terapia no mundo do que a oração. Isso nós podemos recomendar a tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que estão sofrendo. Olha, você não é terapeuta, você não é psicólogo, você não é psiquiatra, mas você pode sim prescrever oração para a vida dessas pessoas.
Ore, comece orando, comece contando tudo aquilo que você está sentindo, coloque diante de Deus. Você vai ver que as coisas vão modificar. O próprio seu cérebro começa a produzir essas substâncias que vão mudar. E provado pela ciência. Né? Não estamos nem falando da questão da fé aqui. Estamos falando da ciência que diz isso, que comprova o que a Bíblia sempre falou. Porque quando eu me coloco na presença de Deus, eu estou dizendo: Senhor, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades. Senhor, eu acredito que o Senhor pode resolver todas elas. Para Deus não existe impossível. Para Deus não há impossível. São todas as nossas fragilidades. O Senhor pode resolver. O Senhor tem poder para isso. E o Senhor quer resolver essas fragilidades. Basta que nós temos diante dele, nos derramemos diante do seu altar. Deus pode resolver e Deus resolve mesmo. Amém? Não resolve? Resolve. Deus resolve tudo. Quantos testemunhos de pessoas que experimentaram o poder de Deus em suas vidas, que encontraram esperança quando achavam que estavam tudo perdido. Eles encontraram em Deus a esperança. Eles refizeram as suas vidas. Eles reconstruíram as suas vidas através de uma vida de oração. O profeta Isaías, ele nos diz assim, que a oração, ela não pode ser uma vã repetição. Por que a oração não pode ser uma vã repetição? Como nós dizemos, uma reza. Por que ela não pode? Porque quando nós oramos, nós estamos colocando a nossa vida diante de Deus. Nós não estamos repetindo, nós estamos refletindo. Quando nós oramos, nós pensamos nas palavras que nós falamos para Deus. Nós refletimos naquelas palavras. Então ela não pode ser estarmos aí repetindo as coisas. Mas eu preciso também estar refletindo naquilo que eu estou colocando diante de Deus. Nós estamos colocando diante de Deus as nossas angústias, estamos colocando as nossas lutas, daquele dia, daquele momento, e estamos sendo autênticos, verdadeiros. Aquela oração é uma oração transparente, é uma oração autêntica, ela brota do nosso coração, numa verdade absoluta. Porque só chora quem sabe que está sentindo a dor. Então assim é diante do nosso Deus. Nós sentimos aquela dor e nós colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor pode estar nos ajudando, estar nos restaurando naquele momento. Orar é colocar o que sinto diante de Deus, é colocar as fragilidades, é colocar as incertezas, é colocar o meu progresso também do dia a dia na presença de Deus, diante de quem sempre está pronto a me ouvir, está sempre pronto a me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Amém, né? Porque Ele está sempre pronto a nos ouvir, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Então, quando nós estivermos passando por uma luta, passando por uma guerra, passando por uma batalha interior, tem nos causado dor, tem nos causado sofrimento, usa essas três estratégias, né? Essas três estratégias, né? Muda os pensamentos. Não tente resolver aquilo que você não pode resolver. Coloque tudo nas mãos de Deus. E Deus pode, eu não posso, mas Deus pode. Pode e quer fazer. Ele veio para buscar, salvar aquele que estava perdido. Tanto é que a mesma palavra ali usada para salvar é curar. Então Deus nos salva e Deus nos cura todas as nossas feridas. Deus tem feito isso continuamente. E terminando aqui, uma promessa que está no livro de Jeremias, no capítulo 31, verso 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Vamos tomar posse dessa promessa e viver essa promessa. Estarmos aí diante das nossas lutas, mas sempre com a certeza da vitória, que o Senhor nosso Deus está conosco. Vem, orar. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a aplicar isso nas nossas vidas, para que possamos mudar o nosso pensamento, ó Pai. Ter um pensamento que vem do Senhor, ó Pai, e não maus pensamentos, ó Pai, que muitas vezes nos assaltam e tiram a nossa paz, mas o pensamento que é modificado
pela ação do teu Santo Espírito, tem esse poder de modificar tudo aquilo que existe nas nossas mentes, colocar em nós, ó Pai, a mente de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.